Falar sobre o segundo volume da série napolitana e fica então um aviso de gatilho para violência doméstica e estupro. Eu não queria ser tão séria assim logo de começo, mas eu sei que pessoas que têm esse gatilho podem se incomodar mesmo só da gente conversar a respeito, então eu prefiro avisar desde o começo. Pra quem não sabe, então, esse livro aqui, que é Estrada Novo Sobrenome, segundo volume da série napolitana, vem logo depois de Amiga Genial. Pra quem não viu meu vídeo do primeiro livro, eu vou deixar aqui nos cards, então. E é o seguinte, muitas pessoas falavam que o livro 2 era melhor que o 1, e eu sempre achei isso um pouquinho de... aquela sensação de quando você indica alguma coisa pra um amigo, uma série, e a pessoa vê a primeira temporada e diz que não é tão boa, e você fala, melhora na segunda. Mas eu acho que quando a gente fala disso, dessa série, é muito real. Esse segundo livro aqui, ele tem um amadurecimento muito grande por parte da Helena Ferrante. Não só na escrita dela, que eu acho que evoluiu muito, como nas temáticas. As temáticas, então, desse livro, elas deixam de ser problemas mais internos ali da amizade da Lenu e da Lila e passam a ser problemas que atingem o bairro todo. É nesse livro que elas vão ter a percepção de que todas as mulheres do bairro são abusadas, agredidas, física, psicológica, emocionalmente. E eu vou até ler uma parte pra vocês, eu espero mesmo que vocês não se cansem. Tá na página 99, não é nenhum spoiler. É só a sensação da Lenu quando ela percebe o que tá acontecendo ao redor dela ali no bairro. A certo ponto, durante o percurso para casa, tornou a voltar à minha mente aquela mistura de sofrimento, espanto e desgosto que eu tinha visto em seu rosto. Por quê? Repensei no corpo em desordem da professora, no corpo desgovernado de Melina. Sem uma razão evidente, comecei a olhar com atenção para as mulheres ao longo da estrada. De repente, me veio a impressão de ter vivido com uma espécie de limitação do olhar, como se só fosse capaz de focalizar nosso grupo de meninas. Ada, Gigliola, Carmela, Marisa, Pinúcia, Lila, a mim mesma, minhas colegas de escola, e jamais tivesse realmente notado o corpo de Melina, o de Giuseppina Peluso, o de Núzia Cerullo, o de Maria Carrassi. O único corpo de mulher que eu tinha examinado com crescente preocupação era a figura claudicante de minha mãe, e apenas por aquela imagem me sentira perseguida, ameaçada, temendo até agora que ela se impusesse de chofre à minha própria imagem. Naquela ocasião, ao contrário, vi nitidamente as mães de família do bairro velho. Eram nervosas, eram aquiescentes, silenciavam de lábios cerrados e ombros curvos, ou gritavam insultos terríveis aos filhos que as atormentavam. Arrastavam-se magérrimas, com as faces e os olhos encavados, ou com traseiros largos, tornozelos inchados, as sacolas de compras, os meninos pequenos que se agarravam às suas saias ou que queriam ser levados no colo. E, meu Deus, tinham 10, no máximo 20 anos a mais que eu. No entanto, pareciam ter perdido os atributos femininos aos quais nós, jovens, dávamos tanta importância e que punhamos em evidência com as roupas, com a maquiagem. Tinham sido consumidas pelo corpo dos maridos, dos pais, dos irmãos, aos quais acabavam sempre se assemelhando, ou pelo cansaço ou pela chegada da velhice, pela doença. Quando essa transformação começava? Com o trabalho doméstico? Com as gestações? Com os espancamentos? Lila se deformaria como Núzia? De seu rosto delicado despontaria Fernando? Seu andar elegante se transmutaria nas passadas abertas e braços afastados do tronco de Rino? E também meu corpo um dia cairia nos escombros, deixando emergir não só o de minha mãe, mas ainda o de meu pai? E tudo que eu estava aprendendo na escola se dissolveria? O bairro tornaria a prevalecer, as cadências, os modos, tudo se confundiria numa lama escura. Anaximandro e meu pai, Folgore e Dom Aquile, as valências e os pântanos, os auristos, Hesíodo e a vulgaridade arrogante do Solara. Como de resto há milênios acontecia na cidade, sempre mais descomposta, sempre mais degradada. Num instante percebi que, sem me dar conta, eu tinha interceptado os sentimentos de Lila e os estava somando aos meus. Era por isso que ela estampava naquela expressão, aquele mau humor, acariciava a própria perna, os quadris, como uma espécie de adeus. Apalpava-se ao falar como se sentisse os confins de seu corpo, assediados por Melina, por Giuseppina, estivesse em pânico,
nauseada? Tinha procurado nossos amigos por necessidade de reação? Recordei seu olhar ainda pequena sobre Oliveira caída da cátedra como uma boneca em frangalhos. Recordei seu olhar sobre Melina comendo ao longo da estrada o sabão amolecido que acabara de comprar. Recordei-me de Lila enquanto narrava a nós, meninas, o homicídio, o sangue, escorrendo na panela de cobre, e defendia que o assassino de Dom Aquile era não um homem, mas uma mulher. Como se ela mesma tivesse visto e ouvido, na história que nos contava, a forma de um corpo feminino desfazer-se por força de ódio, por urgência de vingança ou de justiça e perder sua constituição. Esse livro, então, vai ter temáticas bem pesadas. Ele vai falar de violência doméstica, ele vai falar de estupro, e quando eu digo estupro, eu não digo o estupro em que o estuprador te encontra no meio da rua e te estupra, eu tô falando do marido que estupra a mulher, de abusos emocionais, de abusos psicológicos. Vai falar bastante, então, de maternidade compulsória, vai falar muito, então, da obrigatoriedade do homem se provar homem, fazendo um filho, casando-se ou qualquer outra coisa. A gente vai ter também uma reflexão sobre os traumas causados pela guerra. O ex-namorado da Lenore, né, ele é namorado dela no começo, mas a maior parte do livro não é. Ele vai vir com traumas da guerra, ele não vai conseguir se recuperar. Por mais que ele melhore, ele nunca volta a ser a mesma pessoa. A gente vai falar sobre como as mulheres são tratadas de modo diferente, dependendo do homem com que elas estão, como elas são julgadas pelos homens que as acompanham, como isso é um absurdo, como isso acontece principalmente no local acadêmico, que é um local onde deveria ter muito mais visão para a igualdade de gênero. A gente vê então aqui homens elogiando mulheres, dizendo que elas são melhores que as outras, colocando elas contra as outras, aumentando sua rivalidade. A gente vê mulheres que não conseguem se identificar com os filhos nas barrigas delas, e talvez não porque elas não gostem dos filhos, isso até mostra depois, mas às vezes a maternidade é algo totalmente imposto, ao qual as mulheres nem pensam antes de ter os filhos, e isso é um absurdo. Você está criando uma vida nova, você não deveria estar fazendo isso como você lava a louça, como você escova os dentes. Isso é uma prova do quanto esse livro cresceu em temática, o quanto esse livro ele é mais valoroso em temática do que Amiga Genial, apesar de Amiga Genial ser um livro muito bom. Ele tem 470 páginas, então eu li ele em 5 dias, porque você sente necessidade quase física de prosseguir aqui. Pra quem já leu Amiga Genial, então, ele vai ter um pouco mais do Nino Sarratori. Uma coisa que eu não sei se eu disse na resenha de Amiga Genial, mas na minha opinião, pelo menos, o Nino se mostra igualzinho ao pai. O Nino reclama que o pai traiu a mãe e tudo mais, mas ele faz coisas muito parecidas aqui. Tem uma parte muito bonita em que a Lenore fica doente e a mãe dela vai visitar ela e cuidar dela. E ela percebe então que a mãe dela tem uma força de vontade, um ímpeto, e é mais forte que o próprio pai. E eu acho que essa percepção da Lina, da Lenore, ela se estende às outras pessoas do bairro. Essa percepção da Lenore pode ser aplicada tanto a Melina, quanto a todas as meninas dela, quanto a senhora Carace, quanto todas as senhoras ali do bairro. Todas elas, apesar do que lhes acontece, têm a força de vontade, fazem e acontecem. A própria Lila, quando quer o que ela quer, ela fala e ela apanha por isso e ela não tá nem aí. E tem uma coisa bastante interessante aqui também, que é mais do âmbito acadêmico, que é a percepção da Lenore. Então a Lenore ela acaba chegando na faculdade, né? Esse livro aqui termina logo que a Lenore termina a faculdade, e a Lenore percebe que muito do capital cultural que as pessoas têm, ela não tem. Então ela não sabe quem são as pessoas importantes do meio, ela não conhece coisas que para outros parecem óbvias, e isso para ela é muito difícil, porque é muito difícil você correr atrás de uma coisa que as pessoas já sabem intrinsecamente. É muito difícil uma pessoa que nasceu com pais analfabetos, ou semi-analfabetos, ou mal alfabetizados, como é o caso da Lenore, acompanhar um filho de um doutor, de um professor de universidade, porque o próprio vocabulário dentro de casa é uma coisa totalmente diferente. E a Lenore acaba tendo um pouco dessas dificuldades e acaba visualizando bastante isso. A Lenore sofre com isso também. O bairro dela é um bairro muito pobre. Ela sente aqui a necessidade absurda de fugir desse bairro, principalmente porque ninguém compreende ela, ninguém sabe do que ela tá falando. Muitas pessoas nem entendem quando ela tá falando em italiano, não em dialeto.
Então, e não é que ela se sinta melhor que os outros, ela quer se sentir compreendida, ela quer poder falar com paixão do que ela gosta. Infelizmente, esse livro também mostra como em situações muito machistas, principalmente na época e no local em que isso acontece, muitas mulheres apoiam a própria cunhada, né, a Pinúcia, ela apoia que o marido bata na Lina, e as duas são cunhadas. E se vocês já leram esse livro, se vocês estão gostando da série napolitana, se vocês desistiram, comenta aqui embaixo, deixa eu saber um pouquinho da opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha pra ajudar aqui na divulgação do canal. E é isso, gente. Fiquem com os videozinhos que eu vou deixar pra vocês. E até a próxima.